Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal e agora finalmente deve ser o último vídeo de hoje, muito embora mais tarde às 21 horas, se Deus permitir, eu vou fazer uma live para comentar o Timeu do Platão, que vai levar um pouquinho mais de tempo do que essas coisas mais breves aqui que eu estou fazendo, tá? Mas em termos de vídeos breves, curtos, esse deve ser o último do dia de hoje. E o tema é mais uma série que eu assisti chamada Chernobyl, por Craig Mazin, ou Mazan, sei lá como você quer chamar. Antes de mais nada, um detalhe. Vai ter spoiler, né? Então, se você não quer saber a história, você quer assistir a série, vai lá, pausa aqui, vai lá, assiste a série depois, você volta para ver meu comentário, tá bom? Basicamente, a história ela vai contar do desastre na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, na época ainda da União Soviética, 1980 e eu sei lá quando, 85, 6, sei lá, eu até não sei, né? Deveria saber os detalhes históricos, mas o mais importante para mim não é a história, e sim o significado espiritual da história, né? De tal modo que, como diria Aristóteles, filosoficamente a ficção é até mais verdadeira do que a história, de modo que se essa história não tivesse acontecido na vida real, mas tivesse sido encenada como se tivesse acontecido, teria tanto valor quanto tem por ter tido ocorrido de fato na história, tá? Porque o significado espiritual da coisa é universal, independente de ter ocorrido ou não. Você vai ter o desastre na usina e você vai ter o conflito entre aqueles que possuem a condição de atuar com responsabilidade, que possuem o conhecimento a respeito do que está acontecendo, versus as autoridades políticas que vão tentar negar o ocorrido e depois camuflar, né? O pessoal da política que vai tentar evitar que isso se transforme num desastre político. Que, aliás, até parece que foi o caso, né? Depois, supostamente, acho que, pelo que eu entendi, o Gorbachev falou para alguém um dia que Chernobyl antecipou muito o fim da União Soviética porque mostrou a ineficiência do sistema, né, deles. Eu não sei, tá? Essa alegação eu não posso afirmar que seja real ou não, que tenha fundamento ou não, porque eu não tenho esse conhecimento. Ouvi falar apenas. Acho até que nessa série alguém fala isso. Não sei se no começo ou no fim, talvez no fim da série, tá? Mas basicamente você vai ter um colapso lá, vai explodir o reator, a reação vai ser muito ruim, né? Os caras vão mandar bombeiro pro lugar. Os cientistas não vão sair correndo, eles vão tentar resolver o problema, os engenheiros lá da usina, né? E aí os cientistas que têm mais conhecimento do que está acontecendo mesmo e condições de fazer uma solução, eles começam a vir, mas demora para vir. E quando eles começam a intervir na solução, demora-se para aplicar as soluções que eles estão falando, né? Então existe um conflito realmente entre, digamos assim, a classe dos cientistas e a classe dos políticos, tá? E existe muita mentira, né? E no fim o protagonista, que é um cientista, que é o Legasov, ele vai dizer justamente que a culpa é da mentira, né? O sistema mentiroso que eles vivem. Mas eu vou fazer algumas observações sobre isso aqui para vocês, tá bom? Vou fazer a leitura e comentário. A série que conta a história do desastre do reator 4 na usina nuclear de Chernobyl dá um testemunho razoável dos dons de humildade e vigilância. Em algum momento, o protagonista Legasov afirma que o átomo é algo que nos faz menos arrogantes. Ao que seu interlocutor, o general Tarakanov, responde que não nos faz humildes, ele nos humilha. A diferença é decisiva, em linha com o que a Bíblia nos diz. Para o orgulhoso, a humildade é humilhação. E a diferença de perspectiva entre um cientista íntegro, um buscador da verdade, e um militar que busca apenas a conquista do poder. A corrupção e a ineficiência generalizadas levam Legasov a dizer que a causa do acidente em Chernobyl havia sido a mentira do Estado, institucionalizada, arraigada, cultural. É um testemunho inequívoco da vigilância, com a ressalva de que a narrativa quer nos fazer crer que no Ocidente as pessoas são muito melhores, o que não é bem verdade. Para não falar da isenção indevida dos próprios cientistas que gostam de brincar de deuses e da humanidade em geral, que quer viver emancipada da graça, trocando, né, o amor divino pelo poder da gnose. Então veja só, temos duas ressalvas nessa coisa do legal. Se ele está certo de falar que a mentira do sistema soviético foi a culpada pelo desastre de Chernobyl, com certeza.
Mas essa não é a única mentira do mundo, porque senão a gente vai começar a entrar naquela coisa de que o problema são os comunistas. Graças a Deus. Então não tem o diabo, não tem Adão e Eva, não tem pecado original, não tem nada, é só os comunistas. Vamos se livrar dos comunistas e tudo vai ficar bem. Não vai. No Ocidente também tem mentira. No Ocidente, a mentira, ela é mais perversa. Por quê? Porque ela é mais disseminada. E tem mais variantes, justamente porque se você contar uma mentira só, eventualmente ela vai cair, porque você não tem uma estrutura do Estado para manter, como dentro de uma ditadura, a mesma versão durante muito tempo. Então você tem que ficar trocando de mentira o tempo todo. De certo modo, as democracias ocidentais são mais hábeis na produção da mentira do que o sistema tipo soviético. Essa é a primeira ressalva. Segunda ressalva. Esse desastre aconteceu porque os cientistas acham que é bom construir um reator nuclear para fazer a sociedade humana progredir, ou não acham? E isso não tem nada a ver com a situação? É lógico que tem a ver com a situação, assim como a mulher, vai ter uma mulher aí, que ela vai ser grávida do bombeiro lá, o bombeiro vai morrer, ela vai ter um contato com o bombeiro e ela vai ser exposta a uma radiação por ter contato com o marido que foi lá tentar resolver o problema de Chernobyl, apagar um incêndio. E ela vai ser exposta à radiação, mas a radiação vai ser toda absorvida pelo bebê que vai morrer. Ela vai sobreviver, mas o bebê vai morrer. Ah, tá. Isso aí também não conta? A decisão dela de botar uma criança nesse mundo onde tem reatores nucleares que explodem? É totalmente, né? Não tem nada a ver. Ela sabia o mundo que ela estava botando o filho dela? Lógico que não. Espero até que não, né? O ser humano não sabe o que está fazendo. Então, um cientista bem intencionado constrói uma porra de um reator nuclear que, se explodir, pode matar a humanidade inteira. Dependendo do que acontecer, de onde chegar as consequências. E assume esse risco, assina esse cheque, falando, não, vamos lá, pelo progresso da humanidade, vocês vão chegar no inferno com essa bosta de progresso. É isso que vai dar. Assim como, isso é no atacado, né, os cientistas. Assim como no varejo também, as pessoas que vão perpetuando o Pacto Ouroboros também estão só gerando mais sofrimento. Então, nós temos que expandir, né? O Legasov tem suficiente vigilância para falar o sistema soviético é mentiroso. Sim, e que mais que a gente pode descobrir? O sistema ocidental também é mentiroso, na verdade até mais perverso. Pensando bem, os cientistas também não são flor que se cheire, porque eles não estão buscando a verdade no sentido mais fundamental, espiritual. Eles estão buscando a verdade da gnose para dominar o átomo, a tecnologia, a geração de energia e a prosperidade da humanidade. E isso tem consequências também, ou não tem? Você está entendendo? Quer dizer, não foi apenas o sistema soviético comunista que criou o desastre. Tem toda uma colaboração da humanidade nisso aí. Então a vigilância tem que chegar até esse ponto, senão não adianta nada. Você vai achar que você vai acabar com os comunistas e vai resolver o problema. O fato é que todo mundo gosta de poder, mas poucos gostam de responsabilidade. E isso bem explica não só a situação da União Soviética na época desse acidente, mas toda a história da humanidade desde Adão e Eva. Nós somos filhos da ambição somada à irresponsabilidade. Esses são os nossos pais. Que ninguém se engane com relação aos defeitos particulares da ditadura soviética. Tudo o que uma tirania faz é revelar claramente a irresponsabilidade humana que é camuflada e escondida debaixo da dissipação da democracia. As democracias são sistemas que tiranos mais sofisticados usam para obter a isenção de responsabilidade e coleta de anuência em massa. Democracia é o sistema político em que a vítima da tirania é pessoalmente envolvida na legitimação de seus algozes. Obviamente, isso não torna nenhuma ditadura melhor do que o liberalismo democrático. Afinal, este ao menos nos dá o direito de denunciá-lo e de buscar a verdade até o fim, ou pelo menos até enquanto a sociedade suportar a liberdade de expressão. Então ninguém me diga que eu sou anarquista ou que eu sou neutro. Não, não, não. Podemos assumir que existe um sistema político que seja melhor, não porque ele seja bom, mas porque ele pelo menos nos permite denunciá-lo. E nos permite, por exemplo, fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Nenhum governo do mundo jamais poderia dar suporte para o trabalho que eu estou fazendo aqui. Seria impossível. Impossível não, mas muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Mas, ainda que governos possam não dar o suporte para o que eu estou fazendo, eles podem permitir que eu faça o que eu estou fazendo. Isso já é muita coisa. Num sistema tipo soviético, eu seria um inimigo de Estado, provavelmente, com o tipo de liberdade que eu defendo. Né? Dá para entender? Então eu não sou ingênuo com relação a isso. Tá?
A série mostra bem como as pessoas mais precavidas e responsáveis são zombadas como ingênuas, loucas ou covardes. Já os chefes que jogam com o destino são tidos como heróis e vitoriosos. E isso, na maior parte das vezes, funciona muito bem para a maior parte dos envolvidos. E se torna então algo sistemático e institucional que permeia toda uma sociedade e a corrompe por dentro como um câncer. É que nem aquele Homelas, né? Aqueles que partiram de Homelas, né? Quer dizer, existe um pacto social que é injusto, mas funciona para a maioria, então continua funcionando, porque a maioria continua aderindo, né? Por mais que seja negativo, maligno, né? O quadro em Chernobyl só não ficou pior porque eventualmente a racionalidade prevaleceu minimamente, embora a um alto custo de tempo e vidas, um custo pago como tributo às vaidades políticas, ideológicas, etc. O que mais nos interessa é a observação de que toda a fragilidade e vulnerabilidade humana é mostrada em contraste com a grande pretensão dessa raça. Há algo de errado, muito errado na consciência humana que não vê enganos no seu proceder. E em determinado momento obtemos um testemunho praticamente impecável da boca de Cherbina, a autoridade política responsável pela solução do problema, que afirma, já a caminho da morte por contaminação radioativa, isso anos mais tarde do acidente, no contexto, né, do julgamento do processo para apurar os responsáveis pelo ocorrido. Diz ele, citando as populações que migraram para aquela região ucraniana já depois de muitos desastres históricos. Eles sabiam que a terra sob seus pés estava empapada de sangue, mas não se importaram. As pessoas nunca acham que vai acontecer com elas, mas aqui estamos nós. Isso aqui tinha que ser colocado num quadro. As pessoas nunca acham que vai acontecer com elas. Cada ser humano acha que realmente é especial e diferente de toda a porcaria que veio antes. Isso é realmente assim, é espetacular. O auto-engano do ser humano é espetacular. Isso não vale como explicação para toda a condição humana desde o início dos tempos? A história paralela da mulher grávida do falecido bombeiro, que trabalhou na contenção do incêndio no reator, não é uma anedota inócua. Mostra a total desproporção entre o poder e a pretensão da humanidade. Essa história dessa mulher grávida é muito interessante, porque mostra essa desproporção. Quer dizer, o poder que ela tem para simplesmente colocar uma criança, um bebê, né, nesta circunstância de um reator explodindo e a criança vai absorver toda a radiação, esse poder dessa mulher é total, é um poder quase divino. A criança não tem nenhum poder de se defender contra isso. Mas o poder que a mulher tem, ao mesmo tempo, de proteger a criança para que a criança não sofra as consequências das decisões, no plural, da mulher, esse poder é zero. Essa desproporção, essa assimetria é muito grande. Como que o ser humano não enxerga isso? Isso torna a conclusão do protagonista Legasov mais contundente ainda. O reator RBMK explodiu por causa de mentiras. E ele pergunta: qual é o custo das mentiras? Ora, o salmista já havia dito: é a mentira e não a verdade que triunfa no mundo. Não existe novidade, apenas repetição sob novas formas, apenas o Ouroboros, ou seja, o ciclo, a repetição. Volta, 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 volta. A nota espiritual dessa série é 5.4 Calaquendi. Humildade é bom, uma nota boa, 8. O terror é 4, tá? Não é muito grave, porque tem muita justiça, né? O sofrimento que os caras passam é muito grande, tá? Mas tem um tanto de terror aqui que não vai bem. A vigilância é alta também, como a gente já viu, e tem um trocinho de psiquismo que não é bom. Que puxou a nota um pouquinho para baixo, tá? Então é uma série nota 5.4, é Calaquendi, o que é raro em séries, né? A maioria são Morikendi. Então ela é espiritualmente produtiva, porque estimula os dons de humildade e vigilância, como eu falei, ainda que com restrições. E tem uma vantagem, essa série, Chernobyl. Acho que é na HBO, tá? Que é a assinatura do streaming, chama Max, né? A vantagem é que é uma série legal de assistir, realmente legal de assistir. É bem feitinha. Tá? Os atores são bons, é tudo bem feitinho, tá bom? Então aqui vocês têm uma vantagem dupla, né? A qualidade espiritual é razoável e a qualidade do entretenimento também é boa, tá bom? Então eu recomendo essa série para vocês assistirem se quiserem. Quem não assistiu ainda, vai lá, que eu acho que vocês vão gostar. Embora cheire de spoiler, porque eu já contei tudo, tá bom? Mas de qualquer modo, a história de Chernobyl todo mundo sabe que é um desastre, então spoiler mesmo todo mundo meio que já tem, né? Enfim. Obrigado por terem assistido mais este vídeo. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Eu vejo vocês na próxima, se Deus quiser. Obrigado e tchau, tchau.